Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios e sem muitas delongas, hoje a gente está aqui para falar de um tema que ele é muito importante, é vital, é fundamental e faltam adjetivos na minha mente para dizer o tamanho da importância desse tema, que é a cultura organizacional. Toda empresa tem que ter, né? E para me ajudar com esse bate-papo aqui hoje, do meu lado, como sempre, Raul, junto comigo, Bruno, representando a Transforma Negócios, e nosso convidado ilustre de honra que vai ajudar a gente a desenrolar esse tema, Vanderlei Vieira, que é CEO da Atlas Contabilidade, uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil. Que honra. Que honra. E não só isso, né, mas que também é conselheiro de algumas entidades e também da cooperativa. Então, seja muito bem-vindo e até prefiro que você fale o que mais você tem aí na sua passagem, no seu currículo, como se esse fosse o primeiro episódio, porque, na verdade, quando a dose é boa, a gente repete. Já esteve aqui conosco, ex-presidente da Aril, mas aí eu deixo para você agora, Vanderlei. Obrigado. Boa noite, Bruno. Boa noite, Raul. É uma satisfação estar aqui com vocês. Acho que você já resumiu bem, né? E é bem desafiador e bastante proveitoso falar sobre esse tema, cultura, né? A gente vai decorrer aí, no decorrer da nossa conversa a gente vai falar sobre, mas a gente pode até começar aí quase que, não vou dizer que é uma afirmação, né? Mas é um sentimento de que as lideranças estão preocupadas em como transformar a cultura das suas organizações, né? Então as pesquisas mostram isso. Né? Legal, hein? Ó que gancho, já levantou a bola para mim já desenvolver aqui, hein? A gente nem combinou. Não, mas antes disso, eu acho que é importante, eu trouxe aqui a minha colinha. A gente está trazendo esse tema, né, de falar de cultura por vários aspectos. Primeiro que eu acho que ele é um tema muito comum em muitas multinacionais, empresas maiores, né? Mas aí fica uma pergunta, né? O quanto esse tema é comum e desenvolvido em pequenas e médias empresas? Então, uma pergunta para a gente começar a pensar também e responder isso ao longo do evento. Mas a gente também trouxe esse tema aqui porque num dos outros episódios nosso da Transforma, quando a gente estava falando de uma transformação estratégica da Aril, uma entidade beneficente da cidade, né, cujo Vanderlei é o ex-presidente, né, o antecessor. Sim. E esse tema ele aflorou muito. E aí a gente percebeu que em uma hora de podcast não foi o suficiente para falar de cultura e a gente falou, poxa, tem que ter um tema direcionado para isso. Né? E até foi interessante que com alguns clientes, a gente foi pegando alguns recortes e socializando, partilhando com eles, né? Puxa, a gente muitas vezes fala tanto em resultado, em meta, mas olha aqui um exemplo de uma entidade beneficente que ela faz uma coisa e outra, né? Então, se eu tirar a variável lucro como meta principal, né? O que acontece? Como que uma corporação vive por tanto tempo, né? E aqui é interessante que o Vanderlei ele tem uma sinergia muito grande com o assunto, seja da vivência prática, por ter passado pela Aril e tá, né, como CEO da Atlas, mas pelo gosto principal pessoal que você tem pelo assunto, né, Vanderlei? Seja governança, liderança e cultura. São assuntos práticos, mas também do gosto pessoal de estudar e se aprofundar cada vez mais nisso, né? Sim, e até deixo aqui, quem tiver o privilégio de ler sobre, tem várias obras, mas tem um livro muito interessante, que é o Novo Código da Cultura. E tem legal. um outro que é a Gestão do Amanhã também, do Salib Neto e o Magaldi, Sandro Exato, Magaldi. Sandro Magaldi. É bem interessante. São o Salib é da HSM, Exato. Ele que montou toda a HSM, enfim, né? Sandro Magaldi, meu sucesso. Exato. Então, tô comentando, são referências ótimas do ponto de vista Brasil, inclusive. Exato, né? exato. E até nessa obra, o Novo Código da Cultura, se traz uma reflexão, inclusive, a nível de pesquisa, que 80% das empresas acreditam que tem uma cultura orientada a resultado. Né? Então, todo mundo, você 80? fala 80%. Ou seja, a primeira orientação das empresas é resultado, mas isso não quer dizer que, de fato, elas tenham resultado em razão dessa orientação. Será que é uma cultura? Exato. Será que é uma cultura? Às vezes não é. Exato. Então, é aí que vem. Depois você vê uma cultura mais orientada a pessoas, acolhimento, né? Mas a maior concentração das empresas, quando você pensa o que elas almejam, é resultado. Né? É o que norteia, mas
o que é resultado, né? Como é que você produz resultado? E aí a coisa vai longe. E até antes aqui, o Bruno estava comentando, né? Puxa, acho que é bacana começar o podcast definindo cultura, né? E eu achei bem legal que o Vanderlei ele já deu uma pinçada na palavra dele de até como ver num mapa isso, né? Mas, ó, então, puxa, o que é cultura? Não, mas antes disso... Quais os estilos culturais que tem, né? Antes disso, eu preciso falar aqui o que a gente fez. Esse é um detalhe, né? Meu querido sócio, amigo, irmão, Raul, meio louco como os caras do estúdio estão dando risada também. aqui Pode atrás. Puxar ó. o Vanderlei o Renato tá rindo aqui atrás, ó. Ele não estava contente. A gente estava definindo o tema central, Renato, vai vendo. E aí ele falou, eu vou ir no chat GPT, que tá na moda, cara, inovação. Tem que explorar tendências, né? E ele falou assim... Eu e o Vanderlei somos assinantes. Qual já, foi inclusive. a pergunta que você fez pro chat? Qual foi a pergunta? Eu acho que era como fazer um podcast sobre cultura, não foi? Alguma coisa Alguma assim? coisa assim. E aí o chat respondeu pra gente, olha... Sugerimos começar o seu podcast sobre cultura corporativa falando sobre como liderança e ética nos negócios são fundamentais para a criação de uma cultura forte. Depois deste assunto, aborde a responsabilidade social da empresa, os valores organizacionais, a diversidade e inclusão como fatores-chave. Top, hein? Por último, explore as abordagens de gestão de mudanças e melhoria de processos. Na verdade foi eu que escrevi, eu só falei que foi o chat GPT para dar mais valor. Não, mas não é. Então antes da pergunta, o que é então, enfim, a cultura, né? Como que a cultura se conecta com a estratégia, com os resultados? Que é estranho aí, né? O chat GPT estava certo? Em parte sim. Porque se você parar para pensar, né, a empresa é uma organização, né? E como uma organização ela é um ser vivo. E todo ser vivo ele tem consciência, né? Então, quando a gente olha para as empresas e percebe que ela é um conjunto de pessoas, né, que elas se reúnem, elas estão ali no dia a dia, interferindo, impactando essa cultura. Então, quanto maior essa consciência daquilo que essa organização se propõe a fazer, e aí a gente vai nortear, sim, a ética, a gente vai nortear a liderança, que é justamente o propósito. E as organizações estão começando a evoluir sobre isso. Entender, né? Qual é o sentido dessa organização, qual o propósito da organização, porque a partir daí você começa a ter condição de realmente nortear, né? Então, quanto mais clareza a organização tem do propósito dela, mais ela consegue conectar a liderança e mais ela consegue conectar as pessoas em torno desse propósito, né? Mas não dá para dizer que a cultura é só ter um propósito, né? Não. De forma alguma. Não. Eu, pelo menos, o exemplo que eu até brinquei antes da gente começar aqui o podcast de hoje, mas eu disse que a cultura é como o ar. A gente não vê, tá ali, sabe que tá e que é importante e que sem ele a gente não vive. Então eu digo que a cultura para uma empresa é isso também. A gente não vê, tá ali. Não existe empresa ou organização que não tenha uma cultura. Não existe isso. Você pode desconhecer. Você pode desconhecer, mas que ela tem. Sim. Né? Então é por isso que eu digo que é como o ar. Sem a cultura ali, a Qual empresa definição não vai você deu mesmo? Você tinha comentado que cultura... A cultura tem, vamos dizer assim, ela é o jeito de ser de uma Jeito empresa. de ser, Né? É a personalidade dela, né? E aqui, há 2000 anos atrás, teve um grande pensador, né? Cícero, que ele trouxe uma definição da cultura que ele chama o cultivo da alma, né? E ele empresta, na verdade, ele cunhou esse termo, cultura anime, né? Que é o cultivo do ser, o cultivo da alma. Que legal. Então, se você, eu digo assim, você colhe aquilo que você planta. Então, a cultura da empresa é isso. Como que ela é cultivada, né? E o que a gente quer colher? Então, a partir do momento que a organização passa a ter essa clareza, ela começa a cultivar cada dia melhor a sua cultura. E a liderança tem um papel fundamental nisso tudo, né? Demais. E no contexto que a gente está vivendo, como eu comentei no início, existe um consenso da necessidade de preparar as organizações para a transformação cultural em razão da velocidade da mudança que nós estamos atravessando. Então, como que você compreende a sua cultura, como que você compreende a sua liderança, como que você trabalha isso de uma forma construtiva, né? Como que você envolve, inclusive, as pessoas da organização nesse processo, seja
não necessariamente para transformar uma cultura, mas para, de repente, preparar essa cultura para estar mais aderente, mais flexível para as mudanças que estão acontecendo numa velocidade muito maior. Aí, Vanderlei, acho que é um gancho, vamos falar assim, muito interessante do porquê que a Transforma Negócio, para ela, é vital falar de cultura. Que até é um exemplo que a gente comentou um pouquinho antes, e eu sempre comento, né? Muito cliente que pessoas conhecem, a gente vê o Instagram, já, poxa, é o mesmo exemplo, porque né? A gente sempre fala que o líder é como se fosse um agricultor, que ele prepara um solo, cultiva, e dele vai nascer um negócio. Então, não espere colher algo que você não plantou. Exato. Então, o negócio ele vai germinar naquilo, né? Então, veja, né? Sem cultura, sem um cultivo, sem um líder, sem um empreendedor, não tem empreendimento. Então, não tem negócio. E negócio é sobre pessoas. Se negócio é gerar valor para alguém e capturar valor em retorno, então, assim, é tudo sobre gente. E se a gente estava querendo colocar a variável pessoas, né? Lá num RH, num negócio muito operacional, antigamente falava departamento pessoal, aí depois veio RH, aí quer ficar lá a mocinha do RH, né? Quer ficar colocando as coisas. Lá embaixo, pessoas é assunto de estratégia, senão a cultura vai devorar a estratégia no café da manhã. Né? Mas até o Vanderlei estava falando, né, de hoje a importância que tem de se pensar na transformação da cultura, mas da empresa como um todo, Sim. em face às mudanças que vem acontecendo, né? Mas, por exemplo, a Transforma Negócios nasceu há não muito tempo, há poucos anos, né? Oficialmente mesmo. Oficialmente há um ano praticamente. 9 meses. Né? Exato, quase que um ano, né? Cultura ágil. Cultura ágil. Então, antes até de falar da transformação de quem já está na lida e nessa trajetória por muito tempo, né? Como que é começar um negócio? Como se constrói uma cultura de um negócio que está começando? Qual é a sementinha que é plantada por esse agricultor ali daquele solo? Nossa, pois é, né? A gente vem Eu fazendo tô perguntando, exercício... mas a gente faz junto, né? Somos nós aqui. A Transforma somos nós dois, né? Mas aqui acho que é legal até pegar um exemplo que o próprio Vanderlei deu, recente, e eu acho que esse exemplo é muito legal, que é de uma outra literatura que ele estava degustando, que é A Velocidade da Confiança, do Stephen Covey. Sim. É isso, né? E ele coloca uma analogia que eu achei muito interessante, né? Do ponto de vista de ilustração. Aí me ajuda, Vanderlei, se eu vou falar as palavras certas. Perfeito. Então, a primeira questão que está lá são as raízes mesmo, né? Então, uma coisa é a integridade, né? Quais são os seus valores? Quem que é você? E aí já começou, né? Aí já começou o bug, porque, puxa, se você não fizer uma jornada para dentro enquanto líder, e compreender quais são seus valores, como você vai semear algo que você não tem? Como você vai pôr nitrogênio na terra se você não tem nitrogênio, né? Exato. Então, normalmente, uma empresa que está começando, os valores dela vão se confundir com o valor dos fundadores. Pelo menos é uma leitura prática, né? Sim. E aí depois vinha já a intenção, né? Qual que é a sua intenção? Né? Por que você tá, de onde você está vindo, né? O que você traz, né? E isso, para mim, uma leitura aí prática, legal a percepção do Vanderlei qual é o seu propósito? Por que você está fazendo o que você está fazendo? E isso a gente foi lapidando, né? Quais os valores, o propósito. E estamos sentindo ainda se isso é fato, porque raiz leva tempo, né? Sim. E aí, com base nisso, a gente começa a construir a árvore e desenvolver as capacidades para executar essa nossa intenção, bem como começar a colher os resultados fruto disso, né? Então, essas variáveis de caráter e competência, raiz e árvore, eu achei um resumo fantástico que estou partilhando. Estou aproveitando aqui o exercício com o Vanderlei para ver se compreendi o correto a partilha dele, né? Mas isso, para mim, é a leitura da construção. Pelo menos, né? Para mim, o que vem na cabeça é essa árvore. porque não dá, você não para aqui, né? Por exemplo, nós na Transforma, Raul, senta aqui, Bruno, senta aqui. Vamos construir nossa cultura agora? Temos Vamos. uma cultura. O que você acha do lado A? Não é assim, né? Exato. E coexistem, né, modelos de cultura, estilo de culturas. Acho que legal trazer aqui bem rapidamente, né? Então é toda uma história, né? E naturalmente uma empresa, quando ela nasce, ela é a personificação do dono, né? E principalmente as empresas menores, as empresas familiares. E naturalmente ela tende a ter
num dado momento, uma cultura muitas vezes mais orientada a poder, a comando e controle. Autoridade. Autoridade, exato. E essa cultura ela vai se moldando na linha do tempo, né? À medida que essa empresa vai se desenvolvendo e o organismo vai ficando maior, né? Vai vindo novas lideranças. Vai vindo novas lideranças e como Mas que isso você não vai... é automático, né? Não. Até porque é um processo... A questão da cultura, até falando da transformação da cultura, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Maratona com barreira. É uma maratona com barreira. E a liderança tem um papel-chave nesse processo de transformação da cultura. Então imagina, uma empresa ela nasce com uma cultura e ela vai desenvolvendo essa cultura. E as mudanças que estão acontecendo no mundo provocam a organização. A gente estava até comentando aqui, dando um exemplo que eu comentei da própria Microsoft, que nasceu na década de 70 e ela tinha um propósito de transformar o mundo e ela conseguiu fazer isso, né? Que era levar o Windows, né? O PC para todas as famílias, né? O computador. E aí veio no meio do caminho a internet, veio no meio do caminho o smartphone, veio tanta coisa que mudou o mundo e a própria Microsoft teve que se reinventar, né? E até diante do próprio sucesso que ela teve, ela precisou reolhar para tudo isso. E aí você tem, a partir de 2014, uma grande mudança, uma grande transformação na cultura da própria Microsoft, que era uma empresa que estava muito orientada aos seus produtos, né? E que ela passa a ter uma outra orientação a pessoas, a transformação, a mudança que estava por vir. Então, isso vai, na linha do tempo, vai acontecendo essa necessidade. E o quanto a organização ela está flexível para. Então, além das culturas que a gente coexiste, desde uma cultura orientada a poder, depois uma cultura mais de status, uma cultura mais orientada a resultado, que vem, a gente acabou trazendo muito isso das multinacionais. Sim. Seja a cultura orientada à qualidade, que veio ali da indústria japonesa, seja a cultura orientada a resultados americana. Então, a gente foi incorporando. E é mais comum, até quando você fala de cultura orientada à inovação, a resultado, ela vem um pouco dessa cultura das multinacionais. E aí você passa a ter um novo olhar de uma cultura mais orientada às pessoas, né? E aí se fala numa próxima onda, uma nova forma de se olhar a cultura das organizações, que é o que eles chamam hoje de cultura teal, né? Você tem trazendo aí essa evolução das culturas ou da humanocracia, né? Onde você vai empoderando mais as pessoas na organização e ela passa a ter menos dependência de uma liderança, né? Ela começa a ter uma construção mais coletiva de cultura, né? E bacana que não só hoje aqui, mas sempre que a gente se propõe a fazer um episódio de podcast e trazer um convidado para determinado tema, é claro que a gente senta e define algumas linhas centrais para debate. Mas, cara, às vezes flui tanto e vão aparecendo outras coisas no meio do caminho, então, se vocês me permitem, eu vou quebrar um pouco do que a gente conversou. Você vai Fica à mudar vontade. o tema? Não vou mudar o tema, o tema não. Mas, até antes de falar da transformação em si, porque eu estou me imaginando agora, ali do outro lado, como que estaria um empresário de pequena ou média empresa que está assistindo aqui falando, poxa, que legal, como eu posso entender a cultura da minha empresa? Qual é a cultura que eu tenho? Como eu descubro isso? Perfeito. Como que o cara brinca com tudo isso, na prática mesmo? Você tem o que a gente chama, né? A cultura, ela pode ter alguns aspectos que você observa, né? Que a gente chama os artefatos da cultura, né? Então, seja como a empresa ela é visualmente organizada, a estrutura, prédio, como as pessoas são, né? Esse é um aspecto, né? E outro aspecto ele é mais profundo, né? Que não é fácil de você perceber aquilo que está enraizado ali. Mas existe formas de você pelo menos entender qual é a orientação dessa cultura, que a gente chama até do estilo de cultura. Magaldi traz isso no livro, que é até um estudo feito, se não me falha a memória... Harvard Business Review. Exato. E aí você tem os estilos de cultura. Por exemplo, quando a gente fala de uma Daril, como foi dado o exemplo, ela já tem uma orientação a propósito, acolhimento, né? Quando você vai, por exemplo, para algumas empresas que estão mais focadas
em resultado, em meritocracia, que a própria Ambev é um outro exemplo que a gente traz aqui. Aí você vai para uma cultura mais orientada à inovação, aprendizado. O Google é uma referência. Então, a empresa tem esse jeito. E você tem empresas que estão numa cultura mais orientada à ordem, controle. Né? Por exemplo, é muito comum até nas atividades reguladas. Né? Sim. Você pega, por exemplo, atividades relacionadas ao poder público, seguros. Então, ela já tem uma cultura. E aí, esses estilos de cultura, eles dizem respeito também como que essas empresas elas têm mais ou menos facilidade para o processo de mudança. Legal, hein? Aqui eu acho interessante coisas que eu vejo na prática. Por exemplo, eu vou num cliente, eu não sei o estilo cultural dele. Mas, puxa, como que eu posso começar a enxergar? Então, assim, são coisas, igual o Vanderlei comentou, são coisas mais superficiais que eu vou falar que não decifra o enigma. Sim. Mas te ajuda a dar um cheiro Da pistas. da pista de onde está. Então, por exemplo, se a sua cultura, que são 2 eixos aí que o Vanderlei colocou, né? Qual que é, como as pessoas interagem? Elas são mais dependentes uma da outra, trabalham mais em grupo? Ou elas são mais orientadas à meta individual, né, Vanderlei? Daí já é uma questão. A outra é qual é a flexibilidade? Cara, para mudar um trem aqui demora. Outra coisa não, as coisas fluem mais rápido e não tem questão de certo ou errado, muitas vezes. Tem questão do que você quer colher versus o que você está plantando. Então, um exemplo, se a Ambev é mais resultado, então, cara, é mais meta individual. Sim. Não vem muito com meta de grupo. Cara, me dá minha meta aqui, deixa que eu vou para campo, vou fazer gol. Não me vem com muito nhenhenhé, não me vem... do ano eu quero o bônus. Que é aquilo que a gente comentou no início, que a pesquisa mostra que 80% das empresas tem esse olhar. Né? Ela tem um olhar natural, mais né? da independência, até se confunde um pouco independência e autonomia, mas é mais focado no indivíduo para cumprir o seu papel. E entregar aquilo que se espera dele. Mas acho que isso vem também de alguns bons anos ali, desde uma era de revolução industrial, indústria 3.0, não estou nem falando da mais recente, né? A 4.0, que praticamente já está morrendo também, já está vindo a inteligência das coisas, né? Mas é muito uma era industrial que a gente vem recebendo, né? E acho que naturalmente vem vindo um pouco disso, né? Vem se carregando. E uma coisa que eu acho importante, que até eu estava falando recentemente com o pessoal, a gente não pode confundir cultura com competência. Então, em que contexto? Não é porque você tem uma cultura de acolhimento, que é mais orientada às pessoas, que você não pode ter uma competência de resultado. Sim. Não é excludente. Né? Então, puxa, eu posso ter um olhar orientado a pessoas e produzir resultado, e ter lucro, e aumentar o faturamento. Mas a questão é, o que você olha primeiro? Você acolhe as pessoas e com isso elas vão lá e dão um resultado, ou você motiva pelo resultado e depois a consequência é se elas se acolheram, se elas vieram para cá psicologicamente abelada, é consequência. Então a questão é em que ordem você põe as coisas. Perfeito. E tem cultura que tem eu já me deparei com alguns casos que tinham um paradoxo lá, que ela tinha uma orientação a resultado muito forte, mas era acolhedora. Então, ela vivia um paradoxo, inclusive. E é interessante como você vai conciliando e cada química, né, de liderança com time, só de estar no Brasil já afeta. O Brasil tem uma cultura própria, né? Sim, sim. Então, é muito interessante como essas combinações vão acontecendo e o que vai desenrolando, né? Mas se conhecer é baita de um desafio. E se você não se conhecer, traçar... Porque, veja, teve cliente nosso, já falei isso aí pra você, acho, né? Mas dependendo do jeito dele, você tinha que desdobrar as iniciativas de uma forma ou de outra. Ah, sim. Eu coloco o nome de alguém ou coloco um grupo? Muda tudo. Muda a forma com que você cascateia. Então, você desenhar a estratégia de acordo com a cultura, baita desafio, né? O processo de tomada de decisão... E é porque nem tem como falar de estratégia. A gente chega lá nos nossos clientes, por exemplo, não tem como você falar da estratégia sem respeitar a cultura que respira aquele ambiente. Não tem como, mas dentro do método tradicional de consultoria estratégica, cultura não entra. Não tem o elemento cultura ali, né? Então, é muito recente. É recente. É muito recente. Sim, sim. Você pega até conectando com governança.
Show. né? Que aí torna o assunto até um pouco mais complexo, mas é importante, né? E a governança ela é meio de cima para baixo, né? A governança, quem Como se define... governa. Exatamente, né? Quem define o modelo de governança de uma empresa, né? Então ela vem ali da figura dos sócios, ela vem de uma Do figura dono. do dono, né? Que define tudo isso. E aí toda essa mudança e essa transformação que acaba também impactando nesse modelo de governança, né? Sim, com certeza. Então é esse o grande desafio, né? Então até recentemente o IBGC está lançando aí uma 6ª edição do código que eles trazem dos princípios da governança corporativa e está justamente conectando esse tema cultura, está justamente conectando essa questão que é a integridade corporativa. Ou seja, o próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa está trazendo mais um princípio da governança, que eram 4. Que legal. Está trazendo um 5º princípio da governança, que é a integridade. E nós tivemos recentemente esse episódio da Lojas Americana, que conecta um pouco disso que nós estamos comentando aqui. Então, aquilo que... E aí volta no organismo, volta numa empresa, volta num ser que tem consciência. Então, aquilo que a empresa ela pensa, age, faz, vende, é aquilo de fato que acontece, né? Porque a gente percebe que não é difícil de você produzir, vamos dizer assim, uma peça, um documento e dar credibilidade para aquele documento. Mas aquilo reflete a realidade? Pois é. A gente está aí diante da situação que aconteceu nas lojas americanas, né? Uma empresa com mais de 100 mil funcionários, com uma situação em que você tem auditoria, tem isso, tem aquilo, mas enfim, não me cabe aqui fazer exercício de julgamento, mas você se depara com uma situação fática, né, de que existe um descompasso aí entre aquilo que se propõe e aquilo que acaba acontecendo. E aí entra até o olhar do empresário, do investidor, Sim. de uma série de... Né? E aqui é interessante o exemplo prático, né? Do que a cultura propagou de prático nisso, né? Exato. Então também sem fazer o julgamento, tem um monte de fato sendo averiguado, né? Mas uma hipótese que se levanta numa cultura de resultado, onde o bônus ele é algo que, puxa, todos os executivos lá vão ser remunerados. Então, o que eu quero? Eu quero que a linha do resultado seja a melhor possível. Exato. Então, se eu posso fazer algo, né, no caso da Americanas, que tinha, né, pagava o fornecedor, né, pedia mais prazo para ele, só que o banco que pagava. E eles fizeram daí a manobra contábil para tirar a despesa financeira do lucro, enfim. Toda a finalidade era aumentar a linha de lucro, né? Isso acaba revertendo quem? Mais bônus. Então é uma cultura de resultado e, nesse caso, a qualquer custo. Exato. E já vem sendo estabelecido algumas críticas, né, com relação à cultura de resultado a qualquer custo. Não estamos aqui falando da cultura de resultado em si, Sim. mas a Sim. cultura do resultado a qualquer custo. Ou seja, o quanto que isso é... E aí entra o conceito de sustentabilidade prático na minha leitura. A sustentabilidade prática é o quê? Ok, você pode fazer, né, você pode ganhar 100 por mês por 10 anos. Mas e aí, e os outros anos? O que vai acontecer? Se você não tiver uma estratégia clara, né, de outras fontes, Sim. você pode matar a coitada da galinha lá, a vaca leiteira, e você nem sabe, né? E esse movimento voltando, né, na própria transformação da cultura, ele é um movimento que acontece na organização como um todo, né? Então, é muito importante fazer isso fluir de uma forma que as pessoas possam participar de todo esse processo. Então, a mudança cultural, em que pese, a liderança ela tem sempre uma responsabilidade maior, né? Então, eu costumo dizer assim, você quer mudar a cultura de uma empresa, né? Ou você troca a liderança, né? Se você chegar lá e trocar a liderança, você provavelmente vai mudar a cultura. Microsoft, né? Exato. O exemplo do Satya Nadella na troca do CEO, né? E ainda que ele veio de dentro da organização, mas ele não estava no núcleo ali dos executivos que estavam ali gerindo a empresa, né? Até se esperava trazer um CEO de fora, né? E, enfim. Mas há que se dizer também, a gente está falando bastante dessas transformações, de alguns resultados negativos, a Americana né, e algumas situações assim, mas a gente precisa deixar claro aqui também que esses perfis de cultura
não estão relacionados necessariamente a um estilo bom ou ruim, ou aquele que é melhor ou aquele que é pior. Características. São Sim. características e a forma como aquele negócio vai acabar funcionando. É claro que existem alguns pequenos pontos que precisam ser pensados, né? Como o exemplo que você deu, né, Raul? Você não vai ter aqui uma empresa de seguro, por exemplo, inevitavelmente ela tem que estar com uma cultura orientada à segurança, a controles, né? E algumas coisas nesse sentido, né? Mas são questões pontuais. E aqui até, pegando um gancho para uma pergunta para o Vanderlei, e aí que entra o grande desafio. Porque mesmo uma companhia como essa, de seguros, ela em algum momento ela vai ter que inovar. Então, não tem cultura certa ou errada, mas tem cultura mais propícia para a inovação. Sim. Então, por exemplo, uma cultura que ela é mais que as pessoas trabalham mais em equipe e ela tem uma orientação a aprendizado, então já tem algumas evidências, apesar de ser muito recente, né, que nos demonstram que é melhor. E aí é bem legal, acho que é legal o Vanderlei trazer o exemplo, que afinal ele é CEO e liderança hoje de uma empresa de contabilidade, a Atlas Contabilidade, que em tese, se comparar com o seguro, né, ela deveria ser a ordem ali, tá né? bem próxima, né? E aí, né, como que tá esse movimento, como que a Atlas vai continuar se reinventando na linha do tempo Quantas e pessoas, respeitando, primeiro, né? só pra gente até situar, né? A gente não tá falando de uma gestão de cultura numa empresa de 5 pessoas. Não é um escritório, né? Uma Exato. empresa Quantas contábil pessoas? ali, né? Nós temos lá 100 pessoas. Então já é complexo. Quantos anos de existência a Atlas já tá? 35 anos aí de Ou seja, jornada. Exato. Então, E aí, uma empresa de pegando o 35 gancho, anos, né? 100 pessoas, não Então é vamos trivial. falar, né? A gente está falando aqui de como fazer a gestão da cultura, como mudar, transformar uma cultura, mas também uma vírgula aqui no meio do caminho. A gente não fala de transformar a cultura simplesmente porque eu quero. Eu, empresário, vou não quero mais a empresa desse jeito, vou mudar a minha cultura. Se ele fizer isso, ele vai estar mudando para autoridade, com certeza. Né? Exato. Já tá Exato. mudando. Então vamos autoridade. fazer só um parênteses aqui, né? Que a mudança, a transformação da cultura, ela tem que vir ou ela está vindo por conta de todo um contexto, todo um mercado que está passando por uma transformação. E que é um mundo comercial que se transforma cada vez mais rápido. Então, por conta disso, as organizações também precisam se transformar. E quando a gente fala de transformar uma organização, tem que transformar a cultura. Sim, sim. Isso tem sido usado um termo muito recente, né? Que se fala de vocês da Transforma trabalham com isso, que é a estratégia aberta, né? Então, a estratégia aberta, ela pede um olhar da organização do ponto de vista de entender melhor os seus clientes, do ponto de vista de entender o mercado, do ponto de vista de entender os seus concorrentes, do ponto de vista de se relacionar. Aquilo que era ontem um olhar de que, olha, essa empresa é minha concorrente, ela pode ser uma grande parceira. Inclusive, voltando na própria Microsoft, foi um olhar que ela teve que revisitar, né? E fazer parceria com a Amazon. Olha, alguém que era um concorrente passa a ser um grande parceiro. Então, tudo isso influencia nesse olhar que pede, de repente, uma mudança, uma transformação, né, dentro dessa cultura, envolvendo as pessoas. Então, quando você tem, no nosso caso, que é uma empresa de contabilidade, que tem toda uma questão regulada, inclusive, de atividade, mas como que você, respeitando tudo isso, trabalha um ambiente de inovação? Então, à medida que a gente começa a desenvolver na equipe essa oportunidade, inclusive de ouvir o cliente, de entender como que a gente pode atuar junto, né? Nós temos alguns exemplos lá dentro da própria Atlas que a gente vem passando por experiências junto com o nosso time, que é, por exemplo, um conceito de célula dedicada e orientada ao cliente. E no ambiente daquele cliente, você tem pessoas, e relações. Então, como que tudo isso acontece, e muitas vezes a gente vai percebendo que quando você se envolve mais a equipe num olhar orientado ao cliente e compartilhando o conhecimento, isso gera uma riqueza muito grande.
gera muito aprendizado, gera muita inovação, essas inovações melhoram processos, essas inovações melhoram a forma de você desenvolver o seu trabalho, e o resultado está sempre norteando tudo isso também, né? E acaba sendo uma consequência de tudo isso, né? Não que você não tenha que ter a orientação, como a gente falou, a resultado. Mas quando você começa a trabalhar o time e começa a abrir, que a gente chama baixar os muros, né, da sua organização, você cria um ambiente muito mais propício para essa transformação. E os números mostram que o resultado está melhorando. Exato. Mas deixa eu vou colocar freios. Eu tô colocando vários freios, né? Vocês estão falando, eu vou colocando os freios. Então, mas é que calma, empreendedor que tá assistindo a gente, né? Então eu vou mudar a cultura da minha empresa e semana que vem o resultado melhorou. Simples volta. Assim. Cultura não é corrida assim? de 100 metros. E se o líder sair muito rápido nesse processo, se você queimar na largada, é um problema. Então você tem que conhecer a sua equipe. Você tem que entender o seu contexto e curtir essa jornada, né? Então nós estamos, não pode ser uma caminhada, isso pode se transformar numa corrida, mas não adianta a gente sair querendo fazer as coisas de forma, né? Então o mais importante é esse processo de compreensão envolvendo inclusive as pessoas da organização. Para aqueles que gostam de métrica, o que eu vou falar não é um fato. Mas eu já vi algumas pesquisas, mas só para quem gosta de métrica ter métrica, né? Reflexão. Mas falar de transformação cultural e pensar que vai acontecer em menos de 3 anos, por exemplo, né? Uma transformação da cultura. Então, isso em pequenas empresas, médias, muito otimista. Né? Fala-se de 3 a 5 anos, né? De uma mudança de cultura. Mas como nós dissemos, né? Hoje nós estamos, né, falando da cultura ágil, né, como isso vai acontecendo no ambiente das startups, como isso acontece, né? Então, essa dinâmica, essa velocidade, às vezes ela acaba acontecendo depende muito, depende da empresa, depende do modelo de negócio dela, depende da estratégia dela, um monte de variáveis. Mas o mais importante é cada empresa compreender a sua cultura, e ela compreender o valor que a sua organização busca gerar para os seus clientes e como que ela pode aprimorar tudo isso, né? Eu acho interessante, uma coisa que você colocou da célula, acho que vale a pena aqui uma pílula conceitual, pelo menos para mim, até em termos de partilha mesmo, né? Que uma coisa que vocês foram falando e que é muito importante marcar o tempo, né? Você foi lá para 2000 anos atrás, Cícero, por exemplo, né? E você vê a evolução da humanidade na linha do tempo, e você fala, tem algumas coisas que são rápidas, tem outras que são devagar. A gente tá numa mesa, eu sempre falo isso, né? Tem uma mesa que tem 5.000 anos de vida que a gente come em mesa. Cadeira, acho que tem também mais ou menos isso, copo. Ou seja, tem algumas coisas que elas passaram pelo efeito do tempo e estão aí, né? E a administração em si é uma ciência recente. A administração enquanto ciência é muito mais nova que a contabilidade. A contabilidade é lá, 1642, Luca Pacioli. Sim. A administração ela veio lá com Taylor, com Fayol. Então imagina, de 100 anos para cá, o quanto que as pessoas não mudaram. A gente estava lá numa revolução industrial, a maioria das pessoas saindo realmente da linha da miséria, do ponto de vista, ganhava aquele $1 dia e trabalhava enfurnado. E o pessoal veio com o conceito do meatware, né? Aquele pedaço de carne. Sim. Que tem que fazer algo, né? Entra, processa e sai. E esse ser humano tem que funcionar. Ele tem que ser um funcionário que funciona, tem essa função e ótimo, né? Nem estou falando nada contra o termo função, mas realmente Mas depois isso vai evoluindo, as pessoas vão tendo maior distribuição de renda, vai aumentando o poder aquisitivo, vai aumentando o grau de formação. A maioria dos profissionais hoje que a gente vê, se não tem ensino superior completo, mas teve lá acesso a algumas coisas, enfim, o grau de escolaridade aumentou. E você querer colocar esse cara dentro da tua empresa e continuar, que ele simplesmente continue funcionando, me parece uma incompatibilidade de contexto. Sim. Então a administração ela tem que evoluir enquanto ciência, porque ela é uma ciência humana. Então ela está aqui para atender os seres humanos, né? E ela tem que evoluir. Então a palavra controle ela vai perdendo significado, enfim. Então estou comentando tudo isso porque olha que interessante o exemplo da Atlas mesmo que o Vanderlei colocou. O Vanderlei ele já teve empresa era o primeiro foco folha de pagamento, né, Vanderlei? Sim. Daí ele vendeu a empresa dele, incorporou na Atlas, daí hoje como CEO. E aí que barato, né? Na própria linha do tempo sua, como que era a formação dos primeiros profissionais que começaram a atuar com você
E qual que é a formação do time que você está trazendo para dentro? Pô, você trouxe pelo menos uns 5 funcionários aí novos nesse começo de ano, por exemplo, né? Qual que é a formação desse que está entrando hoje e a que tinha com você lá, né? E hoje você falando de célula, e como que falava antes? Sim. Então, vamos falar assim, você mudou, o contexto mudou, o que aconteceu nessa jornada, né? E até dentro do contexto da liderança, conectando com tudo isso, né, a gente tem aí uma mudança, né, na própria forma de olhar, de liderar, né. Então a gente vai tendo aqueles comportamentos de liderança que a gente chama que vão perdendo valor, aqueles que vão ganhando valor, né. E isso a gente observa, né, e o grande papel do líder justamente identificar e não entender que existem pessoas, né? Ou seja, como você olha para a individualidade de cada pessoa e o que você valoriza nesse processo, onde a gente valorizava muito mais há tempos atrás, já vim com uma bagagem técnica, com conhecimento, e hoje muito mais você olha para essa pessoa do ponto de vista do perfil dela em termos muitas vezes de comportamento, de fit mesmo, de valor com a empresa, e você traz essas pessoas para desenvolver. Né? Então é um olhar um pouco diferente. Né? E as oportunidades que você vai permitindo que se tenha no ambiente para que essas pessoas vamos dizer assim, sejam acolhidas, elas sejam preparadas, né, junto com outras pessoas com mais experiência, enfim. Então, eu acho que essa combinação, né, que acaba dando essa riqueza. Né, esse bate-papo todo vai fortalecendo o que a gente tem visto realmente no movimento de mercado, que cada vez mais, indiscutivelmente, precisa se olhar para as pessoas. É claro que você tem que ter os seus processos muito bem feitos, enxutos, ágeis e etc. Mas quem vai fazer o processo? Quem vai executar ele? São pessoas, né? E isso fala muito sobre a formação das pessoas que estão vindo para o mercado, mas também da formação dos líderes, né? De como eles... Quais são os grandes skills ali, as habilidades que os líderes hoje precisam ter para fazer a gestão disso tudo? E aí, exercitando um poder de síntese do que a gente falou aqui nesses 30, 40 minutos, né? É uma grande conexão de cultura, governança e liderança, né? Sim, e é muito importante você conectar isso também com o que a gente chamava lá de departamento pessoal, a área de RH, e cada empresa tem uma forma de... Mas a valorização da área ou da área de gestão de pessoas, né? Você ter dentro de uma organização uma área estruturada com profissionais dando apoio para a liderança é extremamente importante. Por quê? Porque como a gente mesmo durante a nossa conversa aqui, né, são várias mudanças que vão acontecendo e nós enquanto liderança vamos aprendendo, vamos evoluindo. Mas você ter profissional que tem essa orientação e que possa dar esse apoio para as lideranças, eu vejo como algo extremamente importante nesse processo de mudança. Então é um olhar novo que as empresas têm a oportunidade de realmente dar para a área de gestão de pessoas. Novo porque o tema como um todo também, como a gente está falando aqui, é muito novo. E tem algumas coisas que são um contrassenso, parece um contrassenso. Um exemplo da Atlas também que eu acho bem legal. O Vanderlei, junto com os demais diretores, líderes, eles decidiram, junto com o time, começar a dar transparência do resultado. Sim. E muitas vezes parece um contrassenso, né? Puxa, o pessoal vai ver o resultado, o que vai acontecer, muita gente tem medo disso, de expor, de mostrar. São coisas para ser feitas de forma cautelosa, na linha do tempo. A gente foi abrindo uma coisa, depois outra. Tem todo o processo de aprendizado, né? Sim. Envolvido nisso, né? E aí você vê que conforme você vai aumentando a transparência, e aí vê um aspecto prático, né? Demonstrar o resultado para o profissional. Isso é um aspecto prático.
E qual que é um dos pilares da governança? Transparência. Então você vê que a governança, ela vai tendo aspectos práticos de dia a dia e que muitas vezes a gente está tendo problema no dia a dia com cultura, governança, não sabe e acha que são coisas muito complexas e não fazem parte da minha realidade. Faz, e se você não está olhando para isso, você está sendo dominado por ela. Sim. Faz parte. E aí essa questão da transparência, olha que interessante como que é, né? Você vai reduzindo a necessidade de controlar porque você está deixando mais transparente as coisas. As pessoas veem e ao elas verem, elas podem ir tomando decisões, aprendendo com aquilo também, né? É um processo. Sim, não tem mágica. Sim. Mas achei bem interessante o movimento. E esse ponto, né? Essas questões do gradativamente, como você colocou isso, porque também existem os níveis de maturidade da cultura também, né? Sim. E quando a gente vai para uma cultura mais inovadora, que pouquíssimas empresas têm colocado em prática, a gente vai para uma linha da humanocracia, isso é provado também, comprovado, que nós temos vamos dizer assim, um excesso de burocracia. Sim. Né? Então, os níveis hierárquicos são muitos dentro das organizações. Esse assunto é legal. Né? Então, dentro desse processo que a gente está passando também de aprendizado, que é um processo de aprendizado, e que a gente vem conversando sobre na Atlas e aplicando isso, é ter uma gestão mais horizontal e menos verticalizada. Então, o papel da liderança é justamente apoiar o time. O papel da liderança é traduzir a compreensão daquilo que se busca em termos estratégicos e mais, envolver as pessoas. Então, hoje nós temos dentro das unidades de negócio a formulação de como vai ser o plano estratégico, como que as coisas vão acontecer, envolvendo as pessoas nesse processo e gerando aprendizado junto com isso. Né? Então, é uma forma diferente de liderar. Então, passa a não ser aquela liderança top-down, né? E a cultura, você também vai mudando ela à medida que as pessoas vão participando. Então, é um processo de baixo para cima, de cima para baixo, então é todo um movimento que acontece na organização, né? E aí a gente volta. A organização, de fato, é um ser vivo, é um organismo. Né? Segundo uma definição do Raul, o CNPJ é o coletivo de CPFs, né? Essa é uma boa também, né? Essa é boa, é verdade. E você vê, esse ponto que o Vanderlei colocou, eu acho muito interessante isso. Que se um negócio, ele é um mecanismo de como eu gero valor e capturo o valor em retorno, então, em tese, as pessoas que estão nesse mecanismo / organismo, elas têm que estar conectadas com gerar valor. E gerar valor é aliviar a dor de alguém ou gerar um ganho que a pessoa não tinha ainda. Então, e o que o Vanderlei comentou aí, que é bem interessante, acho que dá um zoom. Tem alguns estudos que mostram, né, Vanderlei, Estados Unidos, salvo engano, que essa camada intermediária das corporações, então, você tem lá o investidor. Imagina uma média empresa, vamos pegar o exemplo de média, acho que fica mais tangível. Então, eu tenho um dono, às vezes não tá tão no dia a dia, e aí tem lá o filho dele, e aí debaixo do filho tem um diretor, que tem um gestor, que tem um líder, que tem o time. Exemplo. Sim, essa estrutura não é difícil encontrar. Não. Então, a gente está falando de né, o dono, o filho, diretor, o gerente, o líder e a pessoa. São 6 níveis. São 6 níveis hierárquicos. Como que fica a comunicação? Como que fica a velocidade? Você tá travado só de ver o desenho já dá preguiça já. Tem que falar com fulano, longe, com fulano. Né? Exato. E não só isso, né? Você tem quando a gente fala do estilo independente ou interdependente, né? Então, com tanta mudança que acontece, com tantas competências que se precisa desenvolver, é muito difícil você conseguir que um ser humano tenha tantas competências juntos para lidar com tanta complexidade. E aí que volta que esse olhar horizontal, esse olhar participativo é de complementariedade, inclusive. Que legal. Né? Então, muitas vezes você tem... o que é comum? A gente se organizar por um departamento, por uma área que tem um líder que cuida, setores, que cuida de muitas pessoas, né? Mas muitas vezes ele não consegue congregar tudo aquilo que seria necessário para fazer todo esse trabalho de gestão, de liderança. Então ele acaba que
tendo a necessidade de ter outros apoios. Tinha que ser um super-herói, praticamente, né? Pegar toda a lista de competências. Já tinha que ser um super-herói, né? Hoje, com tanta mudança, acaba sendo desumano mesmo, né? Então, assim, inclusive, também tem pesquisas que mostram que as pessoas não querem assumir papel de liderança. Tá diminuindo, Por que eu vou liderar? Por que eu vou ser responsável por cuidar de um grupo de pessoas? Né? Qual que é a relação de troca disso? Vou ganhar muito mais? Eu vou ser muito mais reconhecido? Poxa, é complexo, né? Então, é todo esse olhar que, na minha percepção, mostra de fato a necessidade da organização começar a olhar para isso e começar a envolver os seus líderes, né, no sentido de repensar, inclusive, a forma de liderar. Né? Sim. É mais uma conexão com tudo que a gente tem dito, as mudanças do mundo, as mudanças do mercado, e é por isso que as organizações também precisam se transformar. Né? Então a transformação da cultura, como a gente falou aqui agora há pouco, não é eu quero transformar. Sim. Não é assim, mas é precisar. Né, e pela pequena e média empresa, ela tem um porte menor, ela tem como, pela natureza dela, trabalhar com menos níveis hierárquicos. Ela não raro, a maioria das médias empresas está com o sócio fundador vivo ainda, salvo engano, né? Sim. Porque 80% é familiar. É mais, né? 90%. 90% da média empresa brasileira é familiar. Então, assim, o elemento cultura, família, a empresa familiar, ela vive mais, salvo engano, do que as... E é justamente porque ela tem uma cultura. É que, às vezes, essa cultura não é conhecida. Mas tem o jeito de ser da família, do dono e das pessoas, né? Então, tudo isso que constitui esse bem familiar, esse bem da família, né? Sim. Ou seja, você passa... Já está lá. Você tem um baita de um diferencial competitivo que é a tua cultura enquanto família. Conhecer isso e saber disso é só tornar mais forte o que é um diferencial. Sim. Então já está aí. Já está aí. Então é muito interessante esse assunto para pequena e média empresa, na minha leitura, especialmente as familiares, que é um diferencial competitivo hoje em dia, né? E que elas já têm. Mas se elas tomar conhecimento e usar a favor, e não para brigar um com o outro, né? Sim. Impulsiona, né? Impulsionar vai muito mais longe. Baita de uma força. Sim. E criar esse ambiente de confiança, né? Então, a Raul até comentou ali de toda a árvore, né? Que é como você constrói esse ambiente, né? E esse é um papel importante da liderança também, no sentido de apoiar, no sentido de envolver, no sentido de fazer com que as pessoas participem e muito menos de ter uma orientação, muitas vezes, só de cobrança, né? É como ir criando esse ambiente psicologicamente mais saudável dentro das organizações. Pagar salário emocional, né? Exato. Sim. Então, quanto mais, né, a velocidade da confiança, né? Quanto mais se gera confiança num ambiente, mais rápido as mudanças acontecem, menos elas custam. Sim. Quanto menos confiança existe no ambiente, mais demorado é o processo de mudança e maior é o custo. E aí a gente fala, né, daquele chamado efeito Pigmalião, né, que até vai para um lado mitológico, mas é justamente como que a liderança olha para a equipe, e como ela consegue criar uma expectativa positiva. E não no sentido de estabelecer no time uma maior segurança. Não é um exercício simples, não é um exercício fácil. Mas a partir do momento que o líder começa a olhar para a sua equipe com uma outra perspectiva, com uma outra lente, e ele coloca esse elemento do confiar, e é um processo de aprendizado e de evolução. Mas à medida que ele começa a ter isso como uma premissa, naturalmente isso reflete no ambiente. Acho que dá para colocar vários verbos nisso. Nessa construção da confiança que vai levar para uma transformação cultural, dá para pôr vários verbos. Confiar, compartilhar, dar transparência, apoiar. Então, colaborar. É uma frase que eu venho falando bastante nos últimos tempos. Eu não inventei, eu roubei de alguém, mas não vou lembrar quem, perdão para o proprietário. Mas que a maior inovação de hoje em dia é a colaboração. Acho que eu não lembro se eu roubei de alguém também.
Aí você pegou de mim. Pode ser. Então, Raul. Mas eu devo ter pego emprestado. A frase é muito Então tá boa, tudo né? certo. Então esse é o mundo que a gente está aí, né? Que está vivendo hoje. Né? Do Pigmalião tinha um exemplo, não tinha? Que era legal, do efeito Pigmalião? Da escola? Existe estudos, né? E existe um estudo específico, agora eu não vou me recordar Também não vou especificamente lembrar, não. da referência, mas foi colocado num estudo com um grupo de alunos de uma escola, né? Em que esse grupo de alunos, o professor nesse caso, em tese, ele foi até induzido a erro, né? Por quê? Foi dito a esse professor, olha, aquele grupo de alunos, eles têm um QI elevadíssimo, né? Eles são superdotados, então dê um olhar para eles que eles vão desempenhar super bem. E o professor já ficou com a expectativa positiva, porque, poxa, eu peguei um grupo de alunos muito bom, então os alunos começaram a perceber isso, poxa, o professor está investindo na gente. Bom, resumidamente, no final de um ciclo de tempo, esses alunos obtiveram as melhores notas. Só que eles não eram os alunos que eram tidos como os mais inteligentes. Mas o simples fato do professor olhar para aquele grupo e entender que aquele grupo era o mais inteligente, naturalmente gerou no professor, enquanto líder, um olhar diferenciado. E ele se dedicou até mais para aquele grupo. E aquele grupo sentiu a confiança do professor e se sentiu mais confiante e produziu o melhor resultado. Legal, né? Rapaz, dava até pra fechar o podcast com essa, não dava? Mas é interessante exemplo, Muito, né? muito, muito. Sim, sim. E é bem isso mesmo. Eu acho que pra fechar, e já estamos encaminhando já? Sim. Eu acho que pra fechar tinha um exemplo legal, não sei se vai querer fechar com isso, Vanderlei, que era um exemplo que ele tava dando esses dias. Não sei se vai ser polêmica, né, pro final. Mas você quer citar a Igreja Católica? O que foi a troca de um líder? E o que aconteceu, né? Trocou o líder. O que aconteceu? A Igreja Católica não sei se é o melhor assunto pro fim do podcast. Não, mas dá um podcast só para falar sobre, né? Mas Mas tirando a emoção da religiosidade. Porque vamos entender como empresa. Primeiro que é uma cultura milenar, né? Nós estamos falando de questões da religião, da Igreja Católica, mas a Igreja Católica também é um conglomerado, é uma empresa, né? São várias empresas, e a gente tinha ali um CEO, que era o Bento XVI, e vivendo toda a complexidade que é só o mundo que a gente está vivendo, da necessidade da transformação, de uma forma resumida, como diz o Raul, levantei a mão, cruzei o braço e falei, não, chega, stop, não dá para mim, né? E aí você tem o Papa Francisco com outras características de liderança, e ali quando você observa um como você observa o outro, você consegue ver tanto elementos de liderança quanto da própria cultura. Basta você olhar aquilo que a gente chama dos artefatos de cultura, inclusive tem uma foto, né, que você consegue colocar o Papa do lado, o Papa do outro lado, e você consegue observar nitidamente como começa a mostrar a mudança na cultura através, inclusive, desses artefatos. Nossa, pra mim, só de ver que um tinha adorno dourado na roupa e tinha uma cadeira dourada, e o outro aparece com uma cadeira de madeira. Exato. E a roupa inteira branca, você fala, meu Deus, já parece outra instituição. Sim. E aí, isso tudo envolve justamente esse olhar da interdependência. Então, o olhar que um líder teve é um pouco diferente e dentro de um contexto de mudança. Então, para provocar uma mudança dessa, necessariamente você precisa envolver a organização como um todo. Né? Você precisa tá ali no dia a dia, fazendo com que seja a liderança, seja as pessoas que estão junto com você, compreenda todo esse processo de mudança, porque é uma carga muito pesada, inclusive, né? Demais. Para uma liderança falar, precisamos promover uma mudança. E como nós vamos fazer isso? Né? E aí vem algumas questões também da companhia, da organização, não agora mais se referindo ao caso da Igreja Católica, mas das empresas mesmo.
de compreenderem a sua cultura, seus níveis de consciência e de maturidade de cultura, para compreender quais os perfis de liderança eu preciso ter para que eles cultivem essa cultura buscando os resultados para essa empresa. Afinal, não há empresa que sobreviva sem resultados. A questão é que resultados ele pode ser uma coisa para uma empresa e outra para uma outra empresa, né? Como no caso da Ariel, uma instituição beneficente. Mas é claro que também precisa dos resultados financeiros. Sim. Né? E aqui uma coisa que me vem na cabeça, que parece óbvio também, mas não é muito na prática, né? Que é comece aonde você está, não da onde você gostaria de estar. Sim. Parece óbvio, mas não é tanto. E eu vejo que se fizer isso e tiver essa mentalidade do E, que a gente já comentou aqui, acho que até no Dario a gente falou E, né? Sim. Ou seja, uma coisa e outra. Eu tenho que cultivar a cultura para algo que eu quero plantar, isso aqui vai levar tempo. Mas eu já cultivei uma cultura que eu estou colhendo aqui, né? Então, assim, é uma coisa e outra. Então, o que essa cultura eu já posso fazer com ela? Então, se é feijão, lenha no feijão. Vai fazer o quê? Vambora. Feijão virou minha comida favorita. Mas calma, eu quero na linha do tempo começar a ter milho, então eu tenho que começar a preparar o solo para milho. Mas é uma coisa e outra muitas vezes, né? Então começa onde você está, usa o que você tem e faz o que você pode de novo também, né? Vale um alerta ainda também que para saber onde você está, em que cultura você está, isso não pode vir só da sua cabeça como empresário, como dono do negócio. É difícil. Não, e É até difícil. Tem que ouvir as pessoas. E existe um aspecto aí muito importante que é a diversidade. Legal. As empresas elas têm uma grande oportunidade de olhar para isso. Seja, por exemplo, você conectar uma pessoa, né, que a gente fala das gerações, né, que a gente fala lá dos baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, milênios, e agora a gente nem consegue mais olhar para isso, né? Não dá mais, né? Então esse é um aspecto. E liderar para os iguais, ou liderar para as pessoas que pensam como você, parece ser mais fácil. Agora, liderar com essa diversidade, às vezes é mais difícil. E isso, para quem exerce esse papel, é importante ir tendo essa compreensão, né, de que a cultura que uma organização quer cultivar pode ser uma cultura, né, voltando aqui, fazendo uma analogia da cultura enquanto agricultura e da cultura organizacional, é justamente aquilo que você quer colher. Então, se você quer plantar cana e colher cana, você vai ter uma cultura orientada a fazer isso. Mas ela não vai ter uma diversidade, ela não vai ter uma riqueza. Agora, à medida que você começa a perceber que há necessidade de mudar, porque não dá mais só para plantar cana, colher cana e vender cana, então, como que você cultiva esse solo? Novos solos, né? Novos solos, cultivos, novos agricultores, novas lideranças. E como esse é um processo colaborativo, que ele não acontece mais porque não é um processo de cima para baixo. Exato. É um processo orgânico, é um processo sistêmico. E as lideranças, elas acabam tendo essa sensibilidade, na verdade, né? É esse olhar que o líder tem de contribuir para uma mudança. E você percebe que nas sociedades mais evoluídas, você não vê nenhuma liderança tão destacada como a gente tem. Muitas vezes, você pega os países com os maiores IDHs do mundo, né? A gente não ouve falar quem são os líderes. É o colaborativo, né? É o colaborativo, a evolução da cultura, né? Inclusive das principais democracias do mundo, que estão mais evoluídas, mostra que houve uma evolução da consciência da população, inclusive. Né? E a organização é a mesma coisa. Quando ela consegue evoluir essa consciência corporativa, isso até facilita esse processo e o que a gente está falando dessa horizontalidade, né? E não algo mais vertical. Senhores, me cabe a ingrata tarefa de começar a finalizar. Eu tentei, mas o papo tá bom, né? Então a gente vai indo um pouco mais aqui, pedindo desculpa pro Renato. Mas é isso, gente. O papo vai longe. Alguma mensagem final aí, Raul? Eu reforço essa
começar onde você tá, usar o que você tem e fazer o que você pode. Acho que vale a pena o reforço, porque quando você não domina, né, e você não... E é um tema, a gente sabe a jornada que a gente teve, né, Sim. Vanderlei, para poder falar um pouco disso, né? Então, muitas vezes quem tá ouvindo for algo novo, né, curte a jornada, é maratona com barreira, isso e é o aí. processo, né? Eu complemento isso como a minha mensagem, né, que se fosse resumir tudo que falamos hoje, é empresário, cuide da consciência do seu negócio, cuide da cultura, reflita sobre isso, pense no solo, pense no que está sendo plantado e pense naquilo que vai ser colhido e aonde a gente quer chegar. Então, onde você está, onde você quer chegar, é importante pensar sobre a cultura do seu negócio. É isso. E envolve exatamente isso. Esse aspecto da cultura, ele envolve esse olhar da liderança, envolve esse olhar orientado às pessoas, né? E quanto mais a gente ter esse olhar humanizado dentro das organizações, com certeza nós teremos melhores resultados. É isso aí. Senhores, muito obrigado. Até o próximo episódio do podcast da Transforma Negócios e valeu! Show. Corta.